Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galilhetti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no dia de hoje. Hoje, o tema da nossa conversa é a Comissão de Direito de Família. E para falar sobre essa comissão, nós temos a doutora Luciana Faísca Narraz, a quem eu já vou dar a palavra e já vou apresentar. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer uma menção institucional, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, presidente da nossa seccional, também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões e que apoia essa nossa atividade aqui, e ao Dr. Pedro Miranda, que é presidente da CAASC, que nos permite a utilização do estúdio CAASC para a gravação desses nossos episódios. Eu gostaria também de fazer uma menção muito especial a todos os membros da Comissão de Direito de Família e que, na pessoa da doutora Luciana aqui presente, eles se sintam todos representados e que recebam o nosso abraço e a nossa admiração. A doutora Luciana, então, ela é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é ex-presidente do IBDFAM e atualmente é professora da Unicesусc. Ela também acumula o cargo de vice-diretora da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina e o motivo da nossa conversa hoje é porque ela é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigada, doutor Edgar. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar nosso presidente da OAB, doutor Juliano Mandelli, coordenador-geral das comissões, doutor Douglas, o doutor Pedro Miranda e também o nosso vice-diretor, nosso diretor-geral da ESA, o Esaí, já que também estou aqui, e mencionasse aqui também a Escola Superior da Advocacia, nesse nosso grande conjunto da OAB. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes, que estão aqui, e todos os membros da nossa Comissão de Família. Muito obrigado. Nós temos uma longa história de podcast, doutor? É verdade. Já gravamos alguns e todos eles, assim, foram de grande sucesso, seja individualmente ou seja com outros convidados, mas a gente sempre se utilizou dessa ferramenta do podcast para levar informação para a advocacia. Hoje a senhora está lá como vice-diretora da Escola Superior de Advocacia, também está com o pé aqui nas comissões, como diretora de uma das comissões mais importantes que nós temos aqui, que é a Comissão de Direito de Família. E eu gostaria de começar essa nossa conversa com a senhora falando sobre como é que a senhora vê essa sinergia entre Escola Superior de Advocacia e comissões. Como é que esses dois órgãos tão importantes, eles trabalham em conjunto para melhorar a vida profissional dos nossos advogados e nossas advogadas? Então, isso é bem interessante, bem bacana, porque essa integração entre comissões e a Escola Superior da Advocacia, ela traz um grande ganho à advocacia em geral. Por quê? A Escola Superior já tem essa tradição de fazer cursos, tanto presenciais quanto online. E nós fazemos cursos dos mais variados assuntos pelas nossas diretorias específicas. E as comissões, que também têm comissões específicas, só que são muito mais comissões do que diretoria da ESA. Nós temos comissões dos mais variados temas e que levam propostas e levam ideia, tanto pelos presidentes como pelos seus membros, levam essas ideias para que a gente possa estimular pela escola. Então, existe aqui um ponto de contato muito importante, que é a formação, a qualificação e o conhecimento dos advogados. Da mesma forma que essa missão é da escola, a Escola da Advocacia tem essa missão de aprimorar o conhecimento, de levar o conhecimento. As comissões também, por meio dos seus eventos, por meio dos debates nas reuniões. Então, quando a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente potencializa esse conhecimento, essa transmissão de conhecimento, que é um dos nossos objetivos. A senhora sempre teve essa ligação com o direito de família, acredito que faz disso o seu ministério. E lá na Escola Superior da Advocacia, a senhora coordenava o Núcleo de Direito de Família e agora aqui nas comissões é a Comissão de Direito de Família. Então eu gostaria que a senhora apresentasse, porque com certeza tem uma diferença, mas que a senhora apresentasse para os nossos ouvintes o que é a Comissão de Direito de Família, o que faz, quantos membros tem, enfim, como é que são as reuniões, o que o nosso ouvinte que eventualmente se interessar em participar das comissões, e especificamente dessa Comissão de Direito de Família, ele precisa fazer para ter contato com todo esse conjunto de conhecimentos que é produzido lá na Comissão de Direito de Família. É ótimo, Como começasse aí falando pela diferenciação, lá na Escola Superior da Advocacia, inclusive quando fui diretora, naquele período em que fomos juntos, Exato. Da diretoria da Escola Superior da Advocacia,
Lá nós somos um grupo basicamente formado por professores e advogados, né? E organizamos os cursos, pensamos os cursos, enquanto que na comissão, digamos, deixa eu só fazer um parênteses, lá na Escola Superior da Advocacia, cada diretoria não existem membros, os advogados não são membros da escola, nós temos os professores que compõem o quadro. Já nas comissões, nós temos uma diferença. Cada uma das comissões temáticas admite membros da advocacia. Então, as comissões têm por objetivo unir os advogados. Quando nós fazemos reuniões, ouvimos diretamente dos advogados interessados em direito de família. Então, a gente pode ter advogado iniciante que quer conhecer o direito de família, o advogado que já é mais experiente, que quer trazer a problemática, quer fazer com que, por meio da comissão, aquilo que está acontecendo no dia a dia da advocacia chegue até a seccional, chegue até a nossa presidência, para que a gente possa levar à presidência os problemas sentidos na ponta, na nossa base, e tomar medidas, como, por exemplo, os contatos institucionais com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com outras instituições em que é necessário. Essa é uma das funções das comissões, né? Então, nós temos essa amplitude, essa participação. E uma coisa bem legal, né, doutor Edgar, que eu faço parte de comissões há muitos anos já, né? Já participei de diversas gestões aqui, diferentes gestões na OAB, e há alguns anos já entrar como membro da comissão é algo muito simples. É um requerimento que se faz no site da própria OAB, é um requerimento permanente que pode ser feito, e o advogado, estando em dia com as suas obrigações, já vai lá e é inscrito para participar da comissão. Pode acompanhar as reuniões que são mensais, né? Então nós temos reuniões todos os meses, de maneira virtual ou híbrida, algumas vezes presencial. Então, eu penso assim, que um dos pontos para mim que me fazem brilhar os olhos quando a gente fala da comissão, né, da Comissão de Direito de Família, é a possibilidade de poder agregar a advocacia que tem o mesmo objetivo, que é advogar no direito de família, que está lá no dia a dia. Então, é um momento único de agregar. A gente tem na comissão membros de todas as partes do Estado. Então, quando a gente faz as reuniões, por vezes, a gente escuta as demandas que estão acontecendo tanto no Oeste, quanto no Sul, né, quanto no Vale do Itajaí. Então, isso é muito bacana, nos dá uma visão muito maior, entre diversas outras pautas, né? Esse é que eu estou falando algum, mas assim, no amplo, a gente tem reuniões, congrega advocacia, ouve advocacia, e com essa escuta organizamos questões para levar para que a própria instituição fale por nós naqueles pontos específicos. Nós não atuamos sozinhos, então. Então, ao invés de um advogado que tem um problema numa determinada vara de família, ou precisa enfim, está observando alguma coisa que precisa ser aprimorado, em vez de ele se colocar na linha de frente, ele traz a comissão que aciona toda a instituição para que a gente possa, né, fazer essa conversa. Então, esse é um ponto que eu gosto muito da comissão. Claro que também a comissão, nesse de agregar, faz cursos, eventos, reuniões. Então, nós ouvimos os membros. Que assunto poderíamos trazer? Fazemos estudos, vamos lançar livros, né? Então, assim, existem muitos projetos que a gente pode participar. Mas eu queria mais assistir, queria entender. Pode vir? Pode vir. Quer participar ouvindo para tentar entender o funcionamento da comissão? Pode sim. Mas eu gostaria de também escrever um artigo, um capítulo do livro. Posso fazer? Pode. Pode participar, vamos dar amplitude a tudo. Eu acho que essa costuma-se dizer, né, que as comissões são o pulmão da OAB. E acho que é muito bem colocado isso, né, porque nós conseguimos oxigenar, trazer para dentro da instituição aquilo que está acontecendo, né, quando a gente recebe da advocacia, e depois a gente consegue devolver à advocacia também aquilo que são as nossas demandas no dia a dia, para facilitar a nossa vida. Eu acho que tem alguns pontos bem importantes nisso que a senhora falou, e eu ressaltaria o primeiro deles, talvez seja a sinergia
de uma comissão com outras comissões, né? Aham. Nenhuma comissão trabalha sozinha aqui, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo, né, Direito de Família vai conversar com Direito de Sucessões, né, que Exato. são comissões co-irmãs, né, em São. que pese elas estejam organizacionalmente aqui divididas, mas elas compactuam assim com a mesma pertinência temática, enfim, claro, cada uma no seu viés. Um direito tributário, né? Estou vendo aqui a questão das holdings sendo organizadas e temos que pensar também na questão da tributação disso. Então, acho que esse ponto assim é extremamente relevante. E o outro ponto que me chamou bastante a atenção da sua fala é a questão da confecção, né, da escrita do livro, né? Eu acho que esse exemplo que a Comissão de Direito de Família está dando, organizando já o seu livro, deve ser seguido também por outras comissões, porque isso é um estímulo, né, que a Coordenadoria Geral das Comissões tem feito para que haja realmente essa produção acadêmica, né? Porque não se pode imaginar, né, que as comissões sejam apenas um momento de reunião em que alguns temas serão debatidos e que a partir daí não aconteça mais nada. Na realidade, tem toda uma produção, né, Isso. que vai ser realizada. Então, né, a partir daí, né, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho então sobre essa relação entre as várias comissões e que tem ligação com a Comissão de Direito à Família. Não, é sensacional, né? Nós temos, ah, acho que aqui nós temos uma grande oportunidade de, ao mesmo tempo em que as comissões especializam o assunto, o que é muito bacana, porque pelo menos alguns advogados optam por caminhos especializados, nem todos, né? Sabe que a gente sente às vezes, doutor Edgar, que a advocacia do interior nem sempre consegue especializar. Isso é uma coisa que muitos colegas relatam com a gente. Olha, eu não tenho escritório especializado, mas a gente vai escolhendo um pouco os nossos grandes temas. A área civil, por exemplo, onde a gente coloca família, sucessões, empresarial, os contratos, enfim. Como nós temos mais de 100 comissões, com os mais diversos temas, muitos conversam de maneira muito próxima com o direito de família. A Comissão de Direito de Sucessões, que tu mencionasse, é uma das mais próximas, sem dúvida, né? Inclusive, até poucos anos atrás, não era nem separado, era família e sucessões. E foi decidido, uma decisão da qual eu corroboro, pela cisão dos assuntos, para que sucessões tenham seu destaque, porque são assuntos distintos. Ainda que agregados, né? Porque naturalmente boa parte do direito sucessório se utiliza das relações familiares, são assuntos que podem ser cindidos para serem aprofundados. Então, acho sensacional. Não há sucessão sem família. Exato. E sabe, assim, por exemplo, nós temos essa ideia de congregar com as comissões, as demais comissões temáticas estaduais, mas também com as demais comissões de família das diversas subseções. Nós estamos iniciando esse debate já, esse diálogo foi oficiado pela Coordenadoria Geral das Comissões, pedindo, né, as subseções que tenham, mas nós também fizemos com os nossos membros. A gente tem uma lista hoje de presidentes de subseção do interior ainda, talvez não esteja completa, né? Nós sabemos também que algumas subseções não têm, mas sabe que no interior muitas comissões são família e sucessões ainda agregadas. E às vezes até outros assuntos, como disse, por essa questão de pertinência, né? Às vezes, enfim, nem sempre são tão especializados os escritórios ou os advogados em si. Mas nós conversamos muito e isso faz um trabalho belíssimo. Por exemplo, como mencionaste também, com a Comissão de Tributário, hoje um dos assuntos que mais se fala é planejamento patrimonial e sucessório. Então, nisso nós podemos ter o privilégio, né, de unirmos o trabalho da Comissão de Família, que pega uma fração disso no planejamento patrimonial, com a Comissão de Direito Sucessório, com a Comissão de Direito Tributário, com a Comissão de Direito Empresarial, porque é um assunto que tem vários fatores. Nós temos agora, por exemplo, Edgar, nós vamos ter uma reunião em que o presidente da Comissão de Direito Empresarial nos convidou, como Comissão de Direito de Família, porque o tema vai ser partilha de cotas no divórcio. Então, são assuntos que conversam. Às vezes, nós temos eventos, por exemplo, onde a gente tem a conversa da Comissão de Direito de Família
com a comissão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um assunto que também é muito trazido nas ações de família, né? Porque nós temos dentro da família as questões de gênero que precisam ser observadas. A comissão da criança e adolescente, enfim, esse rol de comissões faz com que a gente tenha aí um intenso trabalho muito bom, um campo de trabalho muito bacana para fazer. E, pegando ali a segunda parte do que mencionasse, também a respeito da produção de livro. Esse é um projeto muito bacana, onde os membros da comissão, de cada uma das comissões, e aqui no caso da Comissão de Família, têm a oportunidade de escrever um artigo, de escrever um capítulo, né, sobre um dos assuntos para levar à advocacia catarinense. Então, vejam que a gente tem, de um lado, o membro podendo fazer a sua contribuição, porque toda vez que nós entramos numa comissão da OAB, o que nós queremos? Claro, nós recebemos algum conhecimento, mas também queremos devolver a toda a advocacia, né? Então, nós temos vários colegas que já estão, a gente já tem aqui, já temos alguns temas, já temos o formato, tudo conforme a coordenação das comissões. E quem sabe já no ano que vem lançamos aí o volume do livro de Direito de Família, levando para a advocacia alguns assuntos específicos. Muito, muito pertinente isso. Além disso, nós estamos nos organizando para usar as redes sociais da Comissão de Família também para trazer alguns vídeos aí com alguns assuntos periodicamente a serem apresentados à comunidade de advogados em geral. Não, tá ótimo. Eu acho assim que 2 pontos assim a senhora já falou sobre o trabalho das comissões, né? Mas a gente está fechando quase um ano já de comissões, né? E eu gostaria então que, na medida do possível, assim a senhora ressaltasse, né, além dessas 2 atividades que acabou de mencionar, quais outras atividades importantes a comissão realizou durante esse período aí. Nós estamos gravando no final de outubro, né? Esse nosso podcast. Então, nesses meses aí de funcionamento da comissão. Então vamos lá, nós já fizemos alguns eventos temáticos, trazendo palestrantes, né, de outros estados e até mesmo do IBDFAN Nacional, com a Maria Berenice Dias. Nós fizemos um evento, por exemplo, sobre a reforma do Código Civil, logo no início do nosso mandato, agora mais no início desse ano. E trouxemos para falar fizemos em conjunto com a Comissão de Sucessões, né? E trouxemos para falar sobre a reforma 2 juristas que participaram ativamente da elaboração do projeto, da Comissão de Juristas formados pelo Senado, o Mário Delgado e o Carlos Pianowski, por exemplo. Então, esse foi um dos projetos que nós já concretizamos no que diz respeito, né, a debates, congregação, aperfeiçoamento da advocacia, deixar a nossa advocacia na ponta, né, com a oportunidade de estudar e saber aí todos esses assuntos, estar atualizado. Também fizemos um outro evento já um pouco maior do que esse, sobre diversos assuntos, também em parceria com a comissão, a nossa comissão irmã, que é a Comissão de Direito Sucessório. Fizemos um evento sobre diversos temas de direito de família e sucessões, como eu disse, com a presença da Maria Berenice Dias, que é uma das grandes referências nacionais, né? Esteve aqui na nossa casa. Mas também tivemos outros assuntos. Então, por exemplo, em uma das nossas reuniões, nós trouxemos um mediador e para tratar de um assunto que é o dia a dia do advogado, que são as mediações que estão sendo feitas, né? Nós tivemos uma reunião com o juiz coordenador do Sejusc, né, que é o centro coordenado que faz da onde se distribui todas as audiências de mediação do Estado, Dr. André. Fizemos uma reunião com ele para um projeto que ele estava apresentando pelo Tribunal de Justiça e nessa reunião, por exemplo, né, ele ressaltou a importância da advocacia de família, fez com a comissão de mediação também, estar junto. Outra coisa, numa das nossas reuniões, nós trouxemos um mediador para falar de vários assuntos que trazem dúvidas aos advogados no dia a dia, como a mediação, como são escolhidos os mediadores, como vamos ter, quando a gente tem justiça gratuita,
pagamento dos mediadores, enfim, o assunto, assim, foi... A gente percebeu, por exemplo, que os membros da comissão se envolveram muito nisso. E disso nós formamos um subgrupo para trabalhar um pouco mais a mediação, que é indispensável nas ações de família, mas precisa ser aprimorado, como sempre, né? Na nossa próxima reunião, claro que talvez algum de vocês já escute esse podcast aí com um pouquinho depois da realização, nós vamos trabalhar na nossa tabela de honorários da advocacia familiarista. Como é que ela está, vamos trazer sugestões de temas que podem ser, de assuntos que podem ser colocados na tabela e que não estão, porque a tabela nos auxilia muito, auxilia tanto o advogado experiente quanto o jovem advogado, como advogado interior, como advogado da capital, para que a gente possa ter o valor de referência, mas ela precisa ser repensada por aquele advogado que está no dia a dia das ações de família, percebendo, opa, esse aqui está faltando tal assunto, né? Então, é um dos assuntos, por exemplo, que nós vamos trazer agora e trabalhar. Um outro assunto, e esse aqui eu acho que é um ponto bem sensível nosso, numa conversa com o Tribunal de Justiça, que diz respeito às decisões judiciais, o acesso à jurisprudência. Então, já não é de hoje, já temos aí, eu diria, pelo menos que eu me recorde, desde 2020 ou 2021, né, desde que eu acompanho, tanto como quando eu fui presidente do BDFAM, como também aqui membro da OAB, sempre acompanhei a OAB sempre conjunto nessa pauta, a pauta do acesso à íntegra das decisões judiciais, dos acórdãos, né, de família, que nós não temos acesso à íntegra, só a ementa. Já tivemos 2 negativas pelo Tribunal de Justiça, já foi feito em outras gestões, isso não é uma novidade nossa, mas o trabalho segue, nós temos requerimentos no CNJ, isso existe, porque não é só o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, existem outros, mas tem um outro viés nessa questão da jurisprudência, doutor Edgar, que tem sido o ponto de atenção nosso da comissão. As decisões judiciais nos processos em segredo de justiça, que é o caso de, acho que eu diria 100% das ações de família são segredo de justiça, que é o caso das ações de família, elas são publicadas manualmente. Isso quer dizer que o gabinete tem que dar um comando, não é automático. E o que alguns dos nossos membros observaram é que às vezes é julgado um processo seu e não para no banco de jurisprudência. Quando a gente procura, não acha, não localiza. Então, hoje nós estamos fazendo um movimento de conversa com o Tribunal de Justiça, claro, pela presidência da OAB, né? Isso é um movimento de presidência, mas com o apoio da comissão, né? Com a informação levada pela comissão, com o nosso presidente imediatamente encampou, de a gente obter essas informações de se realmente todas as decisões estão indo para o banco de jurisprudência, qual o critério, se há algum controle. Estou falando das ementas, porque antes o nosso problema, nós temos um problema, que é ter acesso à íntegra. Mas agora nós temos um outro problema, que é o fato de que nem todas as decisões judiciais estão indo para esse banco de pesquisa. E isso toca num outro ponto sensível, que é a consulta da veracidade da decisão, né? Porque hoje em dia a gente fala muito em inteligência artificial e etc. E todos nós sabemos e já ouvimos aí mais de uma situação que o advogado foi repreendido porque o acórdão que ele citou não estava no banco de dados de consulta. E aí agora imagina se de repente eu cito uma decisão que foi minha, mas que não está lá no banco de dados publicado. Então nós estamos com esse cuidado também. Essas são pautas da comissão, né? Pautas sensíveis. Então veja que, assim, só para fechar, né, Edgar, nós tivemos tanto pautas acadêmicas, onde a gente conversou com a ESA, por exemplo, né, em todos esses eventos que eu mencionei, a gente teve apoio da ESA, da escola, e de outras comissões, e vamos ter mais eventos ainda esse ano,
Temos pautas que foram feitas em reuniões, levando especialistas, nós levamos uma psicóloga também, para debater sobre as perícias e tal, tudo nas nossas reuniões, tabela de honorários, assuntos institucionais internos aqui, ou de aprendizado, e temos os assuntos que foram para externos também, em que a gente precisou de uma interlocução com o Tribunal de Justiça. Então, a gente conseguiu uma boa amplitude aí de trabalho, que, tá, a meu ver, estamos só começando, né? A gente imagina ainda que isso é só o início do que a comissão vai fazer aí nesse período. Eu já gravei com outros presidentes de comissão e quer me parecer que o discurso é mais ou menos no mesmo sentido, né? De que este ano de 2025 é um ano para que as comissões se organizem. Isso. Então, Isso. é isso que aconteceu. Já foi feito muita coisa. Acho que até mais do que eu esperava que fosse acontecer, né? Só pela sua fala aí a gente observa, né, o tanto de pautas que foram levantadas. Mas que o ano de 2026 é onde o advogado e a advogada pode esperar realmente a atuação efetiva da comissão que participa ou daquela que ele só se interessa pelo assunto, né? Mas a Comissão de Direito de Família, né, por envolver o direito de família, e eu pego só 2 pontos aqui que a senhora falou, a questão da mediação e a questão da própria consulta, né, a jurisprudência, que é protegida pelo segredo de justiça, mas isso demonstra que é um ramo do direito diferenciado. Cada ramo do direito tem lá suas especificidades e com relação a isso, em relação a isso, acho que ninguém discorda. Mas o direito de família, ele é diferenciado, né? Então, ele tem nuances, né, que outros ramos do direito não têm, tá? E eu gostaria, lógico, a gente vai chegar na reforma, né? Então, né, o nosso ouvinte aí pode, né, se acomodar bem na cadeira, que a gente já vai chegar na reforma do Código Civil, né? Hoje nós gravamos também com o PTF, né, o professor sim. PTF, falamos bastante sobre a reforma. A doutora Luciana faz parte da comissão de acompanhamento, né, da reforma do Código Civil, eu também faço parte, e hoje a gente gravou com o professor PTF, a gente já falou um pouco sobre isso, mas propositadamente a gente não falou nada sobre direito de família, porque deixamos esse assunto para ser debatido com a senhora aqui, tá? Mas, retomando a linha de raciocínio, então, a senhora falou em mediação e falou no segredo de justiça, né? Que só por aí a gente já observa que é um ramo diferenciado. Mas lá no processo também a gente teve algumas alterações bastante importantes, que é, digamos assim, nos procedimentos de desjudicialização de alguns atos do direito de família, divórcio, né? Na parte que cabe às sucessões, temos o inventário desjudicializado, enfim, feito sob certas circunstâncias nos cartórios, e agora me parece que ampliou ainda mais, né? Esse leque antes não podia ser feito com menores, agora pode, enfim, cada vez mais a gente está partindo para isso, né? Mas, enfim, lá na comissão, né, há uma preocupação também, né, com essa atividade extrajudicial do advogado familiarista, porque quando se vai chegar na mediação, você não pode esperar para fazer a mediação só lá no dia da audiência, né? Eu acho que a mediação começa no escritório da advocacia. Então, como é que a comissão trata esses assuntos desjudicializados relacionados ao direito de família? Isso não é perfeito. Quando a gente tratou de mediação, por exemplo, a gente não trata apenas da mediação judicial, porque a gente também tem a possibilidade de fazer a mediação de maneira extrajudicial, contratando o mediador, ou algo que foi trazido à comissão também, que talvez não seja tanto um costume, né? As pessoas talvez não tenham este hábito, muitas vezes é uma negociação direta, né? Muitas vezes, a doutora Edgar, o advogado, ao receber um processo de família, ele já tenta iniciar uma abertura de uma negociação, de um contato, de um acordo com a outra parte, o que nem sempre é possível, né? Mas nós também temos, por exemplo, nesse nosso evento que nós realizamos, nós também buscamos os assuntos extrajudiciais e sempre tivemos como instituição uma boa interlocução, por exemplo, com o Colégio Notarial, com a Noreg, que são as associações tanto dos notários e também dos registradores,
que são essenciais para que a gente também tenha esse diálogo com eles. Por quê? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, há pouco tempo, modificou o Código de Normas do extrajudicial. E essa modificação traz impactos na nossa prática da advocacia. Por exemplo, né, a possibilidade de inventário parcial, né, claro que entrando mais em sucessões, né, mas que diz respeito a essa integração da extrajudicialização, e nós, acho que parte da nossa função é acompanhar isso, quando vai ter uma normativa, e a aplicabilidade disso, e como que nós estamos conseguindo ter acesso a isso de maneira extrajudicial, também pelos tabelionatos e por tudo mais. Então, todas essas faces, né, a gente tenta trabalhar perfeito, né, não só o judiciário, até porque o direito de família realmente, né, ele tem algumas peculiaridades, isso é fato, né, e não é qualquer advogado que tem a preferência ou que escolhe essa área. Eu digo que é muito específico, é quase um sacerdócio, porque quando a gente trabalha com pessoas em extremo sofrimento, né, que estão, na maioria das vezes, aí dissolvendo casamentos ou com questões de filhos. Então, quando a gente está trabalhando nessa área, a nossa principal preocupação como advogado é conseguir reduzir o conflito para que aquela pessoa possa obter aí, seguir a sua vida, dentro do possível, é claro, né? Nem sempre, às vezes o conflito é inevitável, né? Até que as coisas se estabeleçam, a gente precisa, algumas vezes, do judiciário para reequilibrar as relações, principalmente em desequilíbrio. Agora, quando não, o máximo que a gente pode de fazer com que as pessoas exerçam a sua autonomia, né? Eu acho que é um dos grandes papéis do advogado de família. Fazer com que as pessoas tenham consciência do seu poder de decisão. Não precisa ser tudo o juiz. Esse é um dos caminhos que a gente, quando a gente fala em desjudicialização, a gente fala em restabelecer o poder das pessoas em tomar suas decisões, tanto no fim de um relacionamento, então sim, pode ser, né, com possibilidade de fazer um divórcio extrajudicial, acordos, mediação extrajudicial, como previamente, que é uma coisa que tem crescido, que é o planejamento patrimonial. Então, a pessoa vai planejar fazer o seu pacto antinupcial, fazer, no caso das sucessões, o seu testamento, pensar mudança de regime de bens e todos esses assuntos. Só que alguns deles a gente ainda esbarra, né, problemas legislativos, limitações pela lei. E aí acho que a reforma vem para nos ajudar nisso, nesse ponto. Antes de falarmos propriamente da reforma, eu acho que ainda tem um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, porque se o direito de família exige um advogado com certas habilidades e que normalmente não se aprendem nos bancos escolares, né, nos bancos na graduação, mas também a gente precisa de servidores do judiciário e especialmente de juízes, né, com uma formação humanística também diferenciada. Outro dia nós gravamos aqui com a presidente da Comissão de Protocolo com Perspectiva de Gênero, e a gente falava exatamente isso, né? Diz, olha, para você compreender a questão de gênero, para poder aplicar o protocolo, você tem que entender primeiro o que é o gênero, né? E quer me parecer também que no direito de família tem esse viés, essa exigência específica de que o juiz, para que ele possa, né, bem exercer as suas funções ali, ou seja, na plenitude das demandas que o direito de família oferece, ele também tem que ter uma formação especializada, ou seja, a gente também depende de um judiciário especializado, né? Sim, e é por isso que uma das lutas que nós temos também de longa data, lutas eu digo um dos nossos pleitos, né, de longa data perante o Tribunal de Justiça, é da formação das câmaras especializadas no Tribunal de Justiça. Porque, claro, em comarcas menores, por vezes, não há uma vara especializada de família. Mas as comarcas já intermediárias, em geral, a gente já tem aí varas de família especializadas, o que é muito bom, né? Ah, mas não basta só ser... Bom, o juiz opta por aquela vara, por estar na vara de família, então a gente imagina que ele busque, né? Eu sei que o tribunal tem feito também um trabalho junto com a Academia Judicial, porque nós acompanhamos também como IBDFAM,
Eh, o tribunal tem feito um trabalho junto com os magistrados que se especializam, mas veja, no Tribunal de Justiça hoje, por exemplo, quando já o juiz chega no tribunal, né, a gente vai falar aí do segundo grau. Hoje nós temos câmaras cíveis não especializadas. Então, o mesmo juiz que está julgando as mais diversas matérias, é o mesmo desembargador, no caso, né, já vai julgar também direito de família. E a boa notícia, né, é que o tribunal já aprovou a formação e a composição das câmaras especializadas em direito de família aqui para Santa Catarina. E agora tem uma comissão formada já de desembargadores para, enfim, analisar como vai ser a implementação dessas câmaras especializadas, e é algo que a Comissão de Direito de Família, por exemplo, está atenta, né, junto com a presidência do da OAB de Santa Catarina e a presidência do Tribunal de Justiça, mas nós também estamos atentos, porque isso é algo que nos interessa, essa especialização, para que a gente possa ter esse toque de humanidade, para que a gente possa ter magistrados que vão se especializar nisso e que vão saber que ali nós estamos lidando com situações peculiares e que mas eu vejo essa conscientização acontecendo, felizmente, viu? Felizmente. Eu estive há um tempo atrás num evento de mediação promovido pela Academia Judicial e alguns magistrados estiveram presentes e eu tenho percebido, por exemplo, como a mediação está se aprimorando, como os mediadores estão mais qualificados, como os juízes estão mais cientes da importância da mediação nas ações de família, e da mesma forma agora a gente caminha nessa questão da especialização, da importância em ter uma câmara especializada, da importância em ter desembargadores que vão julgar aquele assunto. Acredito que serão duas. Vamos ver como é que vai ser a composição ainda, o Tribunal de Justiça é que vai definir, né? A nossa sugestão é que fossem duas, pelo menos, né, para que a gente pudesse ter divergências de posicionamento, enfim, que é sempre saudável, né? Que a gente tenha duas câmaras sobre um assunto, mas é algo bem bacana, que vem exatamente de acordo com isso que tu está falando, da importância da especialização, tanto do advogado, que é o que a gente faz na comissão, que é o que a gente trabalha com o advogado, né, quanto em todas as pontas, funcionários e tudo. Uhum. E temos pela frente aí uma reforma do Código Civil, né? Isso. E assim, um dos conceitos, né, que talvez, e isso eu quero ouvir a sua opinião, mas um dos conceitos operacionais talvez que será mais trabalhado na reforma do Código seja o próprio conceito de família, né? Isso já existe, doutora Luciana, assim, a senhora que acompanha mais de perto essas questões e acompanha muito de perto a reforma, pelo menos a proposta de reforma do Código Civil, né? Há uma tendência aí em que haja uma mudança no conceito de família, ou isto já vem acontecendo e o que o Código vai incorporar é o que já está sendo feito pela sociedade? Eu diria o seguinte, isso foi até o pressuposto lá que, quando eu estava estudando mestrado, foi o pressuposto para que eu fizesse o meu estudo e que não só eu, né, todo mundo entendesse que, na verdade, o conceito de família, ele não vem do Código Civil. Ele está na Constituição Federal e ele é um conceito aberto. Então, o artigo 226 da Constituição fala que a família tem proteção do Estado, e a grande mudança que a gente teve no direito de família veio pela Constituição. Mas o que aconteceu? Olha que movimento curioso, né? Em 88 a gente tem uma Constituição que traz uma abertura do conceito de família, e foi por causa da abertura constitucional que a gente teve, por exemplo, o STF podendo reconhecer união de pessoas do mesmo sexo, o STF reconhecendo famílias multiparentais. Então vejam que os grandes temas do conceito de família que tu estás questionando, eles foram decididos no Brasil nos últimos anos pelo STF. O que não nos deixa dúvida de que é uma matéria constitucional. Só que o que aconteceu, né? Então, a gente tem uma Constituição lá de 1988, que passou a ser interpretada, e em 2002 vem um Código Civil que
não tem o mesmo alcance, a mesma abertura que a Constituição. Então, hoje, o texto do Código Civil está em dissonância com o texto da Constituição, está mais restritivo. Então, eu diria, na verdade, Edgar, que o que nós vamos fazer são, no que diz respeito ao conceito de família, nós vamos ajustar o Código Civil ao que já está na Constituição. A mudança conceitual já veio com a Constituição. O que aconteceu é que o Código de 2002, na verdade, eu falo assim para os meus alunos, né? A Constituição, ela falou da família do século XXI, apesar de ser um texto do século XX, porque ela usou o texto aberto. A família tem proteção do Estado. Então, o Estado, por meio, né, do Tribunal do STF, por exemplo, que é a corte responsável por interpretar, conseguiu abrir o conceito. Aí a gente vê em 2002, quer dizer, 2002 a gente já está no século XXI, mas a norma vem com áreas mais de século XX do que de XXI. Então, nesse quesito conceito de família, penso que a gente avançou muito pela Constituição, agora é mais um ajuste. Porém, tem algo aí que não estava muito no texto, que vai ser meio que inserido, que é a questão da multiespécie, né? Que é a questão da proteção no Código Civil, na legislação civil, dos animais de estimação, né? Como seres sencientes, que para nós em Santa Catarina, agora olha só que bacana, Edgar, para nós isso não é novidade, porque nós temos numa norma estadual a regulamentação de que cães, gatos, né, por exemplo, são seres sencientes, né, onde a gente considera que eles têm sentimentos, emoções e capacidade de se relacionar e por isso tem uma proteção especial. Isso, mas é uma lei estadual. Agora nós vamos levar isso para âmbito nacional. Então, já que fizesse essa pergunta, né, sobre o conceito, eu vejo que ele já está aberto, é mais uma adequação. Não tem se não for aprovada a reforma nesse assunto, por exemplo, não tem como retroceder, porque veio pela Constituição a mudança. Então, a reforma é um ajuste fino. Aliás, boa parte da reforma pensa ou tem a ideia de ser um ajuste fino. Né? Em todas as reuniões que eu pude acompanhar, e nisso também a OAB de Santa Catarina saiu na frente. Né? Assim que foi formada a comissão de juristas ano passado, e o Senado mandou um ofício a várias instituições, e todas as OABs receberam, né, do Brasil inteiro receberam esse ofício também. A OAB de Santa Catarina prontamente fez uma comissão de acompanhamento da reforma, que eu pude fazer parte já na gestão passada, estou agora também, e a gente pôde acompanhar diversas reuniões. Então, eu estive em várias das audiências públicas que foram realizadas, São Paulo, Porto Alegre, etc. E digo, o grande mote, o grande objetivo da reforma é ajustar o texto do Código Civil ao que já está sendo decidido pelos tribunais. Uma atualização, mas tem um pouquinho mais, né? Não é só isso que vai acontecer. Vai ter um pouquinho mais. Estou falando da área de família só também, né? Não vou aprofundar em todas as áreas, porque a gente faz um recorte. Imagina que são mais de 1000 artigos na reforma. Eu acho que nem que a gente quisesse né, escolher um ponto para aprofundar, a gente não conseguiria. Entende? Porque são muitas mudanças. Mas eu não quero perder o gancho de uma fala sua aqui, que é a beleza da gente poder participar de uma comissão. Por exemplo, a senhora participou, eu também participei lá da primeira edição. Isso daquela comissão, da né? primeira edição da Comissão de Isso. Acompanhamento da Reforma do Código, e a gente viu as coisas acontecendo. Exato. O nascimento do texto. A senhora, mais do que eu, enfim, teve uma participação mais efetiva, né? Mas isso é uma coisa que só a comissão pode proporcionar. Né? Exato. Ou você está lá em Brasília participando de uma comissão nomeada por quem de direito, ou você participa através das comissões da OAB. Então, a gente teve, inclusive, a oportunidade de mandar sugestões. Exato, né? isso mesmo. Não sei se Edgar. serão acolhidas em algum momento, né? Mas a gente mandou sugestões. Não, mas foram, e muitas sugestões interessantes que foram agregadas ou não, mas agora eu vou dizer uma coisa, assim, Edgar.
A gente acompanhou aquela primeira comissão, quando estava naquela primeira fase, em que era a comissão de juristas formando um texto para mandar para o Senado. Uhum. Agora a gente está em outra etapa, que o texto está no Senado. E eu estava falando com o Mário Delgado esse final de semana, já tem dezenas de emendas propostas pelos senadores aos artigos e ao texto. É uma coisa grandiosa, é outra arena onde a gente tem. Então, a reforma, ela não está pronta, ao contrário. E aí é que vem a importância das comissões. Então, vejam bem, a comissão de família, nesse aspecto, ela não anda sozinha. Ela anda junto com a comissão especial de acompanhamento da reforma, com o professor Petef, né? Inclusive acompanhamos, né, algumas das reuniões que foram feitas, que fica sempre o convite, né, Edgar, não tem como a gente falar isso e não dizer ao advogado que está nos ouvindo, não, mas isso é para quem é convidado, mas a Luciana é professora, isso não. Para ser membro da comissão, como a gente disse no início, basta fazer o requerimento e acompanhar, né? Às vezes nós temos membros que ficam ali quietinhos, né, só assistindo, e tem membros que participam mais e tá tudo certo, mas olha a oportunidade que nós temos, né, de fazer parte aí, de acompanhar de perto isso tudo. Pode ser que a reforma seja aprovada, pode ser que sim, pode ser que não, é projeto de lei, não é lei, né, mas a gente já está em primeira mão acompanhando isso, exatamente. E um outro ponto da sua fala, que eu também não quero deixar escapar aqui, é o fato de que, nesta área específica, muitos dos conceitos acabam sendo definidos pelo Supremo Tribunal Federal, né? E alguns iriam dizer que isto é ruim, né? Mas eu não acho que necessariamente seja ruim, né? Eu acho que faz parte do processo democrático que seja assim. Exato. Né? Por quê? Porque muitas das mudanças que precisam ser feitas, o legislador não vai conseguir fazer. Né? Nesse estica e puxa, né, que são, né, os debates no âmbito do legislativo, muitas vezes uma lei importante, alguma alteração legislativa que teria urgência, ela acaba demorando mais tempo do que normalmente se esperaria, porque, né, a forma da democracia ser exercida no poder legislativo é diferente da forma que a democracia é exercida no poder judiciário. Né? Então isso é um pensamento meu, enfim, e não sei se a senhora compactua ou não, mas eu acho que faz parte do jogo democrático, né? E jogo, não estou falando em sentido pejorativo aqui, sim, na dinâmica, no né? mais elevado, né? No mais elevado respeito da forma como as coisas acontecem, né? Mas nessa dinâmica, então, usar essa palavra que fica melhor, né, da democracia ser exercida, acho que o Supremo Tribunal Federal está fazendo o seu papel. É essencial. Eu penso que tu colocasse alguns dos nessa tua frase, colocasse alguns dos pilares essenciais que a gente tem para isso. Nós somos um Estado democrático de direito, fundado numa Constituição. O poder legislativo é um poder majoritário. As decisões do legislativo são com base em votação, onde prevalece a maioria. E o sistema majoritário legislativo nem sempre consegue atingir as minorias. E, por vezes, a proteção das minorias vem por meio de decisões do Poder Judiciário, de análises do Poder Judiciário. Esse é algo brilhante da teoria constitucional. Eu sempre gosto de lembrar, né, que a decisão do STF, por exemplo, de 2011, que reconheceu a união de pessoas do mesmo sexo, que é uma decisão paradigmática. Aquela decisão, doutora Edgar, ela tem 110 páginas. Cada um dos 11 ministros votou, cada voto com mais de 10 páginas, com análise de teoria constitucional muito interessante, muito, assim, é uma aula da importância do direito de família e da interpretação, mas existe um determinado momento, né, em que um dos ministros está dando seu voto, ele diz assim, por vezes os direitos das minorias só são atingidos por meio da caneta de um magistrado, e não por um processo legislativo. E aí vamos
as questões da reforma. Veja, pense. O que for procedimental, por exemplo, tudo que leve à desjudicialização do Poder Judiciário, são pontos que provavelmente terão pouco debate, porque vai facilitar a vida de todo mundo, vai fortalecer o nosso sistema extrajudicial, vai fortalecer a confiança nas partes que vão poder realizar sem que está sempre sendo fiscalizado pelo juiz. Esses dias eu estava dando aula para uma aluna, né, a gente já tem quase 20 anos do divórcio extrajudicial. E estava dando aula na graduação, e uma aluna assim, mas por que o juiz tinha que intervir em tudo isso? Eu estava falando que a abertura de testamento, por exemplo, depois que a pessoa faz o testamento, para cumprir a gente tem que levar para o judiciário, mesmo testamento público. Assim, mas por que, se a pessoa já fez perante o tabelião, por que tem que levar para o juiz e para o Ministério Público? Então isso ainda é uma herança que nós temos dessa necessidade do juiz intervir em tudo. Isso, acho que vai ser um assunto que vai ser pouco debatido nas câmaras. Penso eu, tá? Imagino que não é. Agora, tudo que envolva qualquer carga ideológica, conceito de família. Por que o conceito de família se abriu pelos tribunais e não pelas câmaras legislativas? Porque envolvem debates que nem sempre acabam no mundo, na parte jurídica. Envolvem ideologias, envolvem crenças, envolvem uma série de questões. Então, faz parte da dinâmica democrática, faz parte do sistema majoritário, que é o que a gente tem na formação das leis, mas a gente precisa desse contrapeso aí, né? Esse sistema de freios e contrapesos, né? Tão falado, mas que é necessário sim. Então, esperamos sim muitas coisas boas da reforma. Tudo é perfeito? Claro que não. Mas acho que muita coisa boa vai vir, principalmente para operacionalizar o direito de família. Extrajudicializar, mudar regime de bens, fazer cláusulas e pactos, isso aí tem uma mudança, regime de bens, questão de cotas, partilha de cotas, vem muita coisa boa para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E também vem as questões um pouquinho mais profundas, conceituais, mas que aqui digo, né, que muitas delas já estão resolvidas pelo texto constitucional. Então, vem para refinar, para ajustar, não para mudar. É uma pena, assim, que a gente tem uma limitação aqui, a gente não consegue fazer um aprofundamento teórico maior. Eu sinto, assim, que a professora quer avançar mais, né, entende? Porque a gente tem realmente um campo aqui vastíssimo, né, para fazer essa discussão, mas o que a gente pode dizer é que nós só tratamos aqui nesse podcast de um ponto, né, que era o conceito de família. Só sobre, né? Só falamos sobre conceito de família, a gente não entrou nas outras propostas legislativas de alteração, e acho que para isso a gente precisaria de um podcast para cada uma delas, né? Precisaria de um conjunto inteiro, né? Mas aí fica, Edgar, né? Tanto as comissões, Comissão de Família como a ESA, tem feito cursos e eventos para buscar aprofundar isso, né? Em todos os nossos eventos da comissão, a gente tem trazido a questão da reforma. Então, de ponto em ponto, a gente vai conseguindo. Então, eu não imagino e nem acho que aqui nessa nossa conversa, né, que ela tem uma ideia de ampliar, né, de dar ao advogado que está ouvindo, pensando, poxa, quem sabe eu vou participar da comissão, porque, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu me identifico com isso. Acho que esse é o nosso objetivo. Mas aquele que deseja aprofundar mais, aí pode tanto participar dos nossos eventos, pode vir para pesquisa, pode participar de grupos de trabalho dentro da própria comissão, né? Ou também acompanhar os cursos que a ESA, os que nós vamos fazer da ESA são todos em parceria com as comissões, né? No que diz respeito a isso, não tem como. E eu acho assim que a mensagem é mais ou menos essa, né? As mentes inquietas venham para cá. Exato, né? Exato. Se você que está nos ouvindo, né, entende, surgiu a partir dessa nossa conversa, né, despontou alguma dúvida, venha para cá. Né? Aqui nas comissões, na ESA,
né, você terá lugar para aprofundar, né, essas suas inquietações, enfim, discutir com pessoas que talvez tenham as mesmas inquietações e pensem sobre os mesmos temas que você que está nos ouvindo. Então, advogada, vai ter aqui nas comissões, especialmente, né, na Comissão de Direito de Família, que é presidida pela doutora Luciana, que está aqui, né, uma acolhida muito grande e um espaço muito amplo para debate das ideias, né? Como eu disse antes, a gente falou de um ponto aqui, né, que talvez nem seja alterado pela legislação, mas só isso já dá um debate muito profundo, né? Então, doutora Luciana, a gente já está meio que se encaminhando para o final, eu estou de olho no relógio ali, Sim, sim. né? E assim, então eu pediria que, dentro desse contexto, a gente tem mais alguns minutinhos aí, além dessa questão do conceito de família, para a gente só não ficar nisso, né? Tem que a senhora elencasse, né, dentro de todas as propostas de alteração legislativa, qual é aquela que mais chama a atenção da doutora Luciana, presidente da Comissão de Direito de Família, e que afeta essa área? Então, eu gosto muito da parte da reforma que vem sobre regime de bens e sobre pactos. Por quê? Porque é uma parte que vai operacionalizar, vai tornar muito mais fácil o nosso cotidiano. Porque quando a gente tem uma disputa lá num divórcio, muitas vezes é uma questão de interpretação do regime de bens. Comunica isso ou não comunica? Cotas empresariais, comunica a cota ou não comunica a cota? Eu tenho que ter. Então, isso não está na lei atualmente. Realmente, a gente tem um vácuo. Então, o projeto vai trazer soluções para isso. Não concordando ou não, isso eu sempre penso, né? Concordando ou não, pelo menos a gente vai ter uma regra mais clara sobre o que comunica, o que não comunica, e sobre a possibilidade de fazermos mais escolhas nos pactos antinupciais, que eu entendo que é perfeitamente possível. Por exemplo, a escolha de um regime de bens mesclado, misto, mas a gente já encontrou dificuldades dizendo, mas isso não está previsto expressamente na lei, né? Então, a gente vai ter alguns ajustes, fazendo o meu recorte dos meus pontos favoritos, né? São esses, tanto na parte de pactos, quanto na parte de regime de bens, acho que vem muita coisa boa por aí. Mas tem muito mais, sabe, doutora Edgar? Assim, vem assuntos como uma regulamentação mais adequada da reprodução, das técnicas de reprodução assistida, né? Por exemplo, congelamento de embriões, sucessão desse embrião. Então, assim, tem muita coisa bacana que está vindo, diferente. No direito sucessório tem uns pontos mais polêmicos, mas não é o nosso foco aqui. No direito de família, eu acho que são esses grandes pontos, além de ajustes legislativos sobre a socioafetividade, por exemplo, que já está reconhecida pelo STF, mas não temos norma nenhuma. Então, vamos reconhecer as questões da socioafetividade, a integração na lei da questão de regulamentação de convivência com os pets, ajustes nos alimentos compensatórios, por exemplo, trazer uma normativa sobre isso, além do próprio conceito, como mencionasse, e tem uma outra coisa muito bacana, que quem tiver curiosidade pode, né, procurar, no que diz respeito à união estável. Nós vamos ter agora, com a aprovação da reforma, nós vamos ter 2 modalidades de união estável. Uma, essa informal, sem contrato nenhum, que tem um certo alcance de direitos. Agora, quem optar por formalizar a sua união estável vai ter um alcance maior ainda de direitos. Então, nós vamos ter a união com contrato e a união sem contrato, trazendo algumas diferenças de efeitos patrimoniais bem interessantes. Sim, só a título de exemplo, né? Essas são as minhas favoritas, talvez? É um chamariz, né? Para os advogados e advogadas que se interessam pelo tema, né? Exato, e porque essas reformas, elas são realmente do nosso cotidiano. Regime de bens é um assunto do cotidiano, não tem... Não tem como escapar. Não. Enfim, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, né? Passa muito rápido essa hora aqui, né? Sempre as conversas com a doutora Luciana sempre passam muito rápido, né? Mas enfim, então, chegando ao final, doutora, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem,
né, final aí para os nossos ouvintes, algum ponto que a gente não tocou aqui, e a gente saiu completamente do nosso roteiro, então, Mas então a gente foi meio freestyle aqui, o roteiro ficou na história aqui. Mas que algum ponto aí que a gente, né, tenha deixado escapar, que a senhora gostaria de mencionar agora no final, e deixar um convite para os nossos advogados e advogadas para participarem da comissão. Sem dúvida. Eu queria dizer, assim, Edgar, a todos que estão nos ouvindo, né, da importância da gente estar dentro dessa nossa entidade, que é a OAB, dizer que as portas estão abertas. Eu digo isso por todos esses anos que eu acompanho, e essa é a minha primeira vez como presidente da Comissão de Família, né, apesar de já estar aqui acompanhando, mas quero dizer que estar numa comissão, fazer parte de uma comissão, faz muita diferença. Faz diferença para nós, faz diferença para a OAB, porque a comissão tem sentido com a presença dos seus membros, com a participação dos seus membros. Nós somos um braço para ouvir, acolher, trazer ideias e mudar. Para quê? Para que a advocacia de família seja cada vez melhor, para que o advogado de família seja valorizado, para que ele seja reconhecido pela sua especialidade, para que aqui em Santa Catarina nós possamos ter a advocacia cada vez mais qualificada tecnicamente, tanto com as habilidades técnicas necessárias, como também com as soft skills, as habilidades de lidar com as pessoas que são essenciais na nossa profissão. Então, venha fazer parte, participe, se inscreva na comissão. Os que já são membros da comissão, né, agradeço sempre, a gente sempre recebe bastante sugestão, bastante participação, mas que continuem aí integrando e participando. Quando nós estamos na comissão, né, então vamos lá, quando a gente está na nossa sala de aula, nós somos professor e aluno, né? Quando nós estamos na comissão, somos todos advogados. Estamos todos ali para tentar trazer soluções que visem aprimorar em todos os aspectos, desde o aprofundamento do conhecimento até as discussões aí sobre o acesso a decisões judiciais, câmaras especializadas e tudo mais que diga respeito ao exercício da advocacia. E entre outros assuntos que talvez a gente precise ouvir até mesmo dos membros, não é mesmo? A gente não consegue atingir tudo, né? A gente tem a nossa experiência, mas às vezes um advogado de uma outra cidade, de uma outra comarca, tem uma vivência diferenciada. Essa troca de experiências é muito importante. Isso é engrandecedor. Engrandece a advocacia, engrandece os membros da comissão, engrandece a nossa OAB. Muito bem. Então, só tenho que lhe agradecer, doutora, né? E eu sempre digo isso e vou repetir sempre, né, por ter deixado as suas atividades rotineiras e ter vindo aqui dedicar, né, um tempo aí para falar com a advocacia catarinense. Nós somos só o veículo, enfim, a mensagem, né, sempre é do convidado, o convidado é que deixa esses nossos episódios aqui interessantes para a nossa audiência. E tenho certeza absoluta que esse episódio aqui será muito, né, ouvido, enfim, muito assistido, porque realmente a sua fala, né, ela é bastante fundamentada de quem conhece, de quem vivencia, né, o direito de família no seu dia a dia. Então, muito obrigado, doutora, né, espero que o mesmo prazer que eu tive em entrevistá-la, né, tenha sido seu em ser entrevistada e trazer as ideias para a advocacia catarinense. Deixo um agradecimento especial também à nossa equipe técnica, né, as nossas colegas lá, a Jéssica e as demais colegas que estão sempre nos auxiliando nos trabalhos da comissão, e um agradecimento especial aos nossos ouvintes, sem os quais, né, todo esse trabalho aqui seria totalmente inútil. Então, muito obrigado, doutora Luciana, muito obrigado à nossa equipe técnica e muito obrigado aos nossos ouvintes. E deixo aqui o convite para continuar nos acompanhando, que semana que vem tem um novo podcast. Um grande abraço e até lá.